Coisas que os homens acham que tornam eles mais atraentes para as mulheres não são necessariamente coisas que as mulheres acham atraentes de fato. Esse é o conceito do male gaze e do female gaze, que é um conceito que a comunidade LuxMax importou lá do cinema para conseguir ilustrar como é que funciona essa dinâmica, o que as mulheres elas gostam mais, o que as mulheres elas gostam menos. E esse é um conceito que eu importei lá da gringa e venho trazendo aqui para vocês, e até me sinto um tanto quanto solitário, porque eu não encontro tantos canais falando a respeito desse conceito. Mas aqui eu quero trazer um conteúdo direto da fonte, um canal lá da gringa que se baseia em ciência para trazer o que realmente funciona na questão da aparência, que é o Coves Studio. E quando a gente tem essa experiência de consumir o conteúdo diretamente da fonte, a gente consegue entender melhor algumas coisas que são tratadas aqui no canal. Meu nome é Pedro e eu tenho 41 anos. Seja bem-vindo, você está no canal Olhos de Caçador e vamos reagir aqui ao vídeo. Segue o play. Homens se surpreenderam ao saber que Henry Cavill foi superado por Kim Namjoon, RM, na disputa pelo prêmio de Homem Mais Bonito. Até onde podemos perceber, isso parece ser um meme falso. TC Camp Kendall, que normalmente faz essa lista, nem o colocou entre os 10 primeiros naquele ano, mas a reação dos homens foi muito interessante. Era como se eles não conseguissem imaginar que as mulheres pudessem se sentir atraídas por esse cara. Os comentários masculinos notaram sua pele lisa, bochechas cheias, maquiagem e sobrancelhas arqueadas, entre outras características femininas. E acharam inacreditável que ele pudesse ser considerado gostoso, muito menos mais gostoso que Henry Cavill. Mas aqui está a realidade. Milhões de mulheres jovens acham esse homem extremamente atraente. Algumas de vocês dirão, isso é porque ele está em uma boy band. E embora isso seja obviamente um fator como explicação causal, na verdade é muito circular, já que grande parte do motivo do sucesso de sua boy band é que as mulheres respondem à sua estética facial. Não estamos dizendo que ele é mais bonito que Henry Cavill. No entanto, o que estamos dizendo é que RM é atraente para muitas mulheres e muitos homens que assistem terão dificuldade em entender como, porque acham que é preciso ter uma aparência máscula para ser atraente. Esse aqui é justamente o conceito do female gaze. É coisas que as mulheres elas realmente acham atraente em homens, muitas vezes não são coisas que os homens eles conseguem enxergar à primeira vista. Mas o Henry Cavill ele é muito mais bonito do que esse outro cara. Pois é, na ótica de alguns caras, pode ser sim que o Henry Cavill ele seja mais bonito e até na ótica de algumas mulheres, de um certo nicho de mulheres. O que eu venho percebendo, por exemplo, é que a depender da idade da mulher, as preferências dela, aquilo que elas vão achar mais bonito dos homens, vai mudando com o passar do tempo. Quando ela é mais jovem, ela vai preferir homens com traços mais jovens. Quando ela está em uma idade um pouquinho mais avançada, ela vai preferir homens que tenham traços de uma idade um pouco mais avançada. Isso também acontece e isso a gente também precisa ter consciência. Na literatura, isso é chamado de falha na leitura da mente do sexo oposto quando um membro de um gênero não tem uma visão completa de como o outro gênero pensa. Se você é um daqueles homens que olha para Namjoon e simplesmente não consegue ver, bem, este vídeo vai melhorar substancialmente sua compreensão do que alguns chamam de olhar feminino. Abordaremos 5 características estéticas que ajudarão você a pensar nas diferenças entre o que os homens acham bonito e o que realmente atrai as mulheres. Para começar, vamos dar uma olhada nesses dois rostos. Qual desses dois homens parece mais másculo? A maioria de vocês escolherá o da direita. Agora, qual deles parece mais atraente? Obviamente, o da esquerda, certo? É fácil perceber quando você vê uma transformação como essa, mas muitos homens, em algum nível, acham que uma barba espessa, orelhas de couve-flor e uma cicatriz legal vão fazer as mulheres se interessarem mais por eles. Mas dê um passo para trás e observe os homens pelos quais as mulheres são mais atraídas. Na verdade, eles não têm nenhuma dessas coisas. Pense em quem tem sido os maiores galãs das mulheres nos últimos anos. Nos últimos anos, talvez, Jacob Lord, Austin Butler, Bad Bunny. Eles não são super masculinos. Na verdade, eles são um tanto femininos. Claro, alguns símbolos sexuais masculinos no século XXI se encaixam no molde hipermasculino. Jason Momoa é um ótimo exemplo disso, mas se você observar os favoritos das mulheres de forma ampla, é uma exceção, não a regra. Isso é parte do motivo pelo qual... Aqui eu discordo do vídeo original, quando ele fala que não há regra. E sim, há regra. O que acontece? Isso a gente já vem falando também em alguns vídeos do canal. Você equilibrar ali na sua aparência
traços masculinos e femininos. Você não tem que parecer super masculino, mas também não tem que parecer super feminino. É algum ponto ali no meio. Se você, por exemplo, tem um rosto muito quadrado ou muito forte, talvez seja interessante que você tenha um cabelo bem maior, ali uma sobrancelha um pouco mais desenhada. Ou seja, como você tem traços masculinos demais no seu rosto, você precisa equilibrar com alguma feminilidade. Por outro lado, se você tem traços muito femininos, claro, você precisa trabalhar nisso, você ter uma mandíbula um pouco maior, uma mandíbula um pouco mais trabalhada. Mas se isso realmente for muito difícil, de repente pode ser interessante no seu caso, sim, ter uma barba um pouco mais espessa. Porque para o seu caso específico, como você tem um rosto feminino demais, ter uma barba um pouco mais espessa, ter uma sobrancelha um pouco mais grossa, ter um cabelo não tão longo, um cabelo mais curto, tudo isso para equilibrar traços femininos e masculinos pode sim ser interessante. Tantos homens não conseguem melhorar sua aparência física. Vemos muitos homens reduzindo desnecessariamente seu apelo para as mulheres porque acham que ter aparência masculina e ser bonito é a mesma coisa, quando a verdade é muito mais complexa. Da perspectiva da mulher comum, algumas características masculinas são atraentes, algumas são boas apenas com moderação e outras são realmente pouco atraentes. Neste vídeo, mostraremos um exemplo baseado em pesquisas de cada uma delas. Primeiro, vamos falar sobre um traço masculino que atrai as mulheres. Não confunda isso com a ideia de que masculino e atraente são opostos. Se você olhar para as duas fotos, qual parece mais másculo e qual parece mais atraente? A maioria de vocês, homens e mulheres, dirão que este homem parece mais másculo e mais atraente. No entanto, a única coisa que mudamos nele foi dar a ele sobrancelhas mais escuras, baixas e grossas. Apesar de alguns homens terem sobrancelhas mais arqueadas que lhes ficam bem, a maioria das mulheres prefere sobrancelhas grossas, ousadas e baixas. O engraçado, porém, é que a tarefa conjunta de classificação facial de Boglinski e Willing mediu 922 participantes e sua percepção de atratividade facial e descobriu que, surpreendentemente, as mulheres também ficam melhor com sobrancelhas retas e grossas, e o efeito é ainda maior nelas do que nos homens. Aqui no caso das mulheres, a gente precisa deixar uma coisa bem clara, tá? Não é só homens que têm que equilibrar características masculinas e femininas. Mulheres também têm que fazer isso. No caso, se a mulher tiver um rosto feminino demais, de repente para ela pode ser interessante ter uma sobrancelha um pouco mais grossa, mas é um caso muito mais raro. Só que no caso das mulheres, elas acabam tendo um pouquinho mais de liberdade do que os homens, porque quando a gente vai analisar a curva de sino das mulheres, é uma curva de sino muito mais ampla. É aquela questão instintiva que a gente está falando. Como homens acabam tendo o tal do jogo dos números, homens eles são programados para tirar para todos os lados possíveis, o que a gente acaba tendo é que uma gama muito maior de mulheres vai ser considerada atraente para a maioria dos homens. No caso dos homens não é o que acontece. A curva de sino no caso dos homens, ela é muito mais estreita. É uma faixa assim muito mais apertada em que você tem que equilibrar pratos para você se posicionar na sua melhor versão, naquela versão que vai te tornar mais atraente. É isso que não fica tão claro para os caras. Em outras palavras, embora este seja um exemplo de uma característica masculina que as mulheres acham atraente nos homens, também é uma característica masculina que parece ficar bem nas mulheres. Na verdade, é uma característica que geralmente fica bem em humanos, mas que por acaso é considerada máscula pela sociedade. Agora, por outro lado, vamos destacar uma característica masculina que as mulheres geralmente não gostam: ousadia. Ser ousado está no mesmo nível de ter barba ou músculos grandes como um sinal fundamental de que você é homem. Além disso, homens ousados são percebidos como extremamente masculinos. Em pesquisas, as pessoas os veem como mais dominantes, mais fortes e mais masculinos. De facto, o segundo estudo de Albert Eman editou digitalmente homens para que parecessem ousados, e as pessoas até acharam que eram mais altos. Vocês entenderam aqui que ousado, ele tá falando careca, tá? Isso aqui é falha da tradução. Quando ele tá falando ali ousado, ele está falando careca, calvo. E na questão do careca, o que a gente tem percebido é que homens que vão ficar bem no estilo careca são aqueles que têm um formato craniano bem específico. Se esse homem tiver esse formato craniano, ele pode sim raspar o cabelo e ele vai continuar atraente. Para a maioria dos caras, não é o caso. Para a maioria dos caras, você ficar careca vai te deixar com uma aparência pior. E esse é o fato. A gente não tem que passar pano aqui. Por isso, relativizar essa questão, falar que você pode raspar o seu cabelo, que você pode continuar atraente. A gente sabe que não é bem assim. Pensando nisso, aqui no canal eu fiz uma parceria com a Manual, que é justamente para tratar dessa questão do cabelo, que é uma questão sensível.
A Manual é uma plataforma que gerencia tratamentos de queda de cabelo, desde a consulta com o dermatologista até os tratamentos propriamente ditos. Se você fosse fazer por conta própria, você vai ter que se consultar com o dermatologista, o que vai te trazer o custo da consulta, e também você vai ter o custo quando você for fazer a aquisição dos produtos, que você vai ter que pagar preço de varejo lá na farmácia. Como a Manual ela gerencia toda essa cadeia e tem parcerias, o custo final que fica para você acaba sendo muito mais barato do que se você fosse fazer o tratamento propriamente dito. Por isso que é muito mais interessante fazer com uma plataforma especializada do que fazer por conta própria. E os tratamentos, eles realmente funcionam. A partir ali de mais ou menos 3 meses que você está fazendo tratamento, você já vai começar a perceber os primeiros resultados, e o que acaba sendo muito motivador de você fazer esse tratamento. Os medicamentos, eles são entregues na sua casa em uma caixa discreta. Ninguém vai ficar sabendo que você está fazendo tratamentos. Eu sei que para alguns caras pode ser muito interessante essa questão da privacidade, por isso, essa parte também vai ser garantida para você. E se você for fazer o seu tratamento, faça com o cupom do canal Olhos de Caçador, ou clique aqui no link que está na descrição, que você já vai ser direcionado para a plataforma e já vai iniciar os seus tratamentos. Beleza, pessoal? Conto com vocês. E, ainda assim, em estudo após estudo, para quase todos os homens, cabelo fica melhor do que nenhum cabelo, e cabelo grosso fica melhor do que cabelo ralo. Se você vai tirar uma conclusão deste vídeo, que seja que másculo e bonito não são necessariamente sinônimos. E a calvície é um exemplo ilustrativo disso. É definitivamente mais másculo e definitivamente menos atraente. Claro, há alguns homens que ficam melhores ousados. Jason Statham, por exemplo. Aqui vocês já estão entendendo qual é o ponto. Você ficar mais masculino não quer dizer que você está ficando mais atraente para as mulheres. Às vezes, ser mais masculino vai justamente na direção oposta. Mas só que alguns caras eles já vão interpretar esse vídeo falando que, então eu tenho que ir para a direção oposta, eu tenho que parecer o mais feminino possível. Também não, pequeno gafanhoto. Não é bem assim. Se você também ficar feminino demais, você também não vai ficar atraente para as mulheres. O que a gente fala aqui no canal é que existe um ponto ótimo, curva de sino, onde você vai se posicionar, e nesse ponto é que você vai ter a sua maior atratividade. Então, se você está masculino demais, adotar alguns traços femininos pode ser interessante para você se posicionar ali na curva de sino. Por outro lado, se você já está feminino demais, se você está no extremo oposto, talvez você colocar características mais masculinas vai te posicionar no ponto correto, onde a sua atratividade vai ficar melhor. Esse é o ponto que é tão difícil de os caras entenderem quando a gente fala sobre essa questão da aparência, porque realmente, homem, ele foi programado para ser o seguinte: missão dada é missão cumprida. O negócio é pegar o máximo possível de mulher e a gente quer saber o que funciona. O que funciona é ter cabelo. Beleza, vamos deixar o cabelo crescer até bater no chão. O que importa é ter músculos, beleza? Vamos injetar as paradinhas e vamos virar o próximo Mr. Olímpia. O que importa é você ter uma pele lisa. Ter uma pele lisa, bem cuidada, eu vou comprar uma pilha de produtos agora para fazer tratamento de pele para ficar o mais bonito possível. Você percebe que homem, ele é programado dessa forma. Eles não entendem a questão da curva de sino. Eles não entendem que existe um ponto ótimo que, se você se posicionar nesse ponto, você vai se tornar mais atraente. E qualquer variação para mais ou para menos vai se traduzir em uma atratividade pior. Mas vocês que estão aqui no canal, vocês já estão aprendendo essa questão. Vocês já estão entendendo essa questão da curva de sino e você se posicionar ali no ponto correto para que você tenha os maiores benefícios dos seus cuidados com a aparência. No estádio, por exemplo, tem uma cabeça muito lisa, homogênea, proporcionalmente dimensionada e simétrica, e suas funções e comportamento combinam bem com o visual careca de Durão. É mais apropriado que a outros. Ele apresenta estética facial sólida, mandíbula forte, maçãs proeminentes e barba espessa, além de sobrancelha robusta, baixa convexidade facial e alta simetria na inclinação do canal. Então, é claro que as mulheres vão gostar dele independentemente de ter ou não cabelo. Mas mesmo aqui, vemos evidências de homens superestimando o apelo da masculinidade.
Um membro da nossa equipe, o antropólogo Mackey Murphy, abordou informalmente mais de 11 mil pessoas e perguntou a homens e mulheres se eles preferiam ficar com ou sem cabelo. Sem surpresa, a maioria o preferia careca. É o que costumavam fazer. O visual careca realmente fica bem nele e, francamente, não lhe demos o penteado mais moderno. As mulheres preferiam-no com cabelo 23% a mais que os homens. E um teste T² de independência mostrou que essa... Vocês percebem o que eles falaram ali? A maioria das pessoas, se a gente pega o geral, prefere ele sem cabelo, beleza? Mas quando a gente separa por gênero, coloca só a opinião dos homens de um lado e a opinião das mulheres do outro, a maioria das mulheres prefere ele com cabelo. Mas eu concordo com vocês que esse penteado especificamente não ficou legal. Mostrou que essa diferença era estatisticamente significativa. Em outras palavras, homens superestimam o visual de cabeça raspada, mesmo quando bonita. Agora, vamos falar sobre dois casos mais complicados. Primeiro, a masculinidade facial geral, que pode se referir a uma variedade de contribuições estruturais para a masculinidade de um homem, como a largura do rosto, e, segundo, a barba, medida pela quantidade de pelos faciais que você tem. Dê uma olhada nestes três homens. O do meio é mais másculo e mais atraente do que o da esquerda. Mas e o terceiro cara? Ele é mais másculo, mas a maioria das mulheres o acharia claramente menos atraente. Se você for um homem... Vocês percebem aqui nesse último exemplo? É claramente isso que eu tô falando. Você não tem que ser super masculino e também não pode ser super feminino. Você tem que encontrar o seu ponto ótimo. Você tem que encontrar o seu equilíbrio, onde você posiciona um cara realmente masculino, um cara dominante, mas que se permite ter alguns traços femininos que equilibram essa imagem. E mais à frente aqui no vídeo, a gente vai entender, tem alguma explicação evolutiva para isso, em que as mulheres elas não querem um cara super masculino, mas também não querem um cara super feminino? Sim, existe uma explicação biológica. Vamos prosseguir. Homem ouvindo, por analogia, pode pensar na altura das mulheres, que funciona da mesma forma. Pesquisas mostram que a maioria dos homens não tem preferências fortes por altura, mas se tivessem que escolher, prefeririam não namorar alguém que seja tão alto quanto eles ou alguém que seja 30 centímetros mais baixo que eles. Da mesma forma, as mulheres preferem não namorar um homem que pareça tão feminino quanto elas, mas também preferem não namorar um homem que pareça insanamente masculino. E isso deveria ser intuitivo. Por exemplo, o rosto mais masculino possível seria algo como o do Coringa William. Achamos que ele tem um visual legal e muitas mulheres vão gostar, mas provavelmente é um pouco demais para a grande maioria das mulheres. Confira este gráfico legal de Barnaby Dixon mostrando o quão atraentes os homens são para as mulheres com base na quantidade de pelos faciais que eles têm e quão masculinos são seus rostos. É um gráfico um pouco complexo, então vá com calma. Mas o que estamos vendo aqui são linhas codificadas por cores que representam morfos masculinos de pelos faciais variados, com o eixo X representando graus de masculinidade facial e o eixo Y representando o quão Percebe aqui o que a gente está falando a respeito dessa questão da curva de sino. Todos os gráficos eles apontam para uma única direção. Existe um ponto ali onde você vai ter o máximo da sua atratividade e se você varia para qualquer lado, para um lado ou para o outro, a sua aparência começa a piorar. Então você percebe que você precisa procurar esse ponto ótimo no seu caso. E aqui é uma questão que realmente pode ser muito frustrante para alguns caras, porque o que acontece, na verdade, é que esse ponto ótimo ele não é fixo. Você não vai dizer assim, o ponto ótimo que todos os homens têm que seguir é X. Não é assim que funciona. Você vai ter que achar o seu ponto ótimo sozinho. Aquilo que funciona para os seus coleguinhas talvez não vai funcionar para você. Esse é o ponto. Você está olhando o que os outros caras estão fazendo. E você vai ver ali, eu olhei o que 10 homens estão fazendo, o que 100 homens estão fazendo. Muitas vezes, porque esses 100 homens estão fazendo que funciona para os 100, de repente não funciona para você. E aí pode ser realmente uma questão muito frustrante se o cara ele vai fazer essa tarefa sozinho. Claro, algumas coisas a gente já sabe que funciona para todos os homens. O skincare diário, todo dia de manhã, lavar o rosto, hidratante, protetor solar. Você ter uma sobrancelha, não muito grossa, mas também não muito fina. Você ter o cabelo naquele ponto adequado. Isso também vai te tornar atraente. O estilo. Agora, tem alguns outros aspectos. Você deveria raspar todo o seu rosto? Deveria ter um pouquinho de barba? Deveria ter muita barba? Ou então, você deveria ter muito mais músculos do que os outros caras? Você deveria ter menos? Qual é o ponto ideal no seu caso? E isso aqui realmente pode ser muito complicado. Algumas coisas, por exemplo, que eu venho percebendo nessa questão de cuidados com a aparência. Existe um nível ótimo de percentual de gordura corporal
que se você variar esse percentual para mais ou para menos, a sua aparência ela começa a piorar. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, é que quando você começa a reduzir sua gordura corporal, você realmente percebe que você está ficando cada vez mais atraente. Agora, aquele ponto em que você tem aquela super definição, que você tem o abdominal todo marcadinho, você tem realmente um corpo trincado, a sua aparência ela fica pior naquele ponto. E isso pode ser um ponto muito chocante para alguns caras. Você fica mais atraente não é quando você chega nesse ponto super trincado. Você fica mais atraente é um pouco antes. E isso aí, alguns caras já podem ter percebido. Olha, eu comecei a fazer os cuidados e eu percebi que em algum ponto da minha dieta, as mulheres começaram a brilhar quando olhavam para mim. Só que eu ainda não tinha terminado ali minha queima de gordura, eu ainda tinha um pouco para queimar. E aí depois que eu fui queimar até o final, eu percebi que a minha atratividade piorou, que as mulheres começaram a não se sentir tão atraídas por mim. Isso também acontece. Se já aconteceu com você, posta aqui nos comentários, vamos conversar a respeito disso. Dando quão atraentes as mulheres os acham, você notará duas zonas de ouro. Inicialmente, a barba por fazer é a melhor opção de pelos faciais. Portanto, nem muito, nem pouco. Em segundo lugar, rostos, avaliado em uma escala de 0 a 10. Então, embora essas coisas importem, elas não fazem muita diferença. Ou seja, ser muito másculo não é o ideal, mas você ainda pode ser atraente e muito másculo. Ser muito feminino não é o ideal, mas você ainda pode ser muito feminino e atraente como homem. Esta é a segunda grande lição. Embora a masculinidade seja altamente relevante para conversas sobre estética facial masculina, ela não é o centro de tudo. Eu acho que podemos parar por aqui a reação ao vídeo. Se você quiser assistir o vídeo completo, tá aqui o link na descrição para você assistir o Coves Studio diretamente lá. Se inscreve ali no canal. De repente eu faço uma hora dessas, um vídeo, onde eu falo sobre todos os canais gringos que eu assisto, que hoje tem dublagem automática, porque isso aí pode ser muito interessante. Agora, a gente sabe que dublagem automática do YouTube, ela não é muito legal, a gente sabe que ela realmente é bem sofrível, o preferível é você assistir o conteúdo original, o áudio original, mas a gente sabe também que muita gente não sabe inglês, e ficar lendo legenda não é tão interessante. Por isso, você ter ali alguns canais que tem essa questão da dublagem automática e que sejam canais de qualidade, também pode ser um divisor de águas, pode abrir portas para muitas pessoas. E isso também é muito interessante. A lição que a gente deixa aqui nem é tanto a questão do male gaze e do female gaze, porque para mim esse conceito, inclusive, ele já pode entrar em desuso. A gente sabe a importância dele. Coisas que homens acham que são atraentes em outros homens não são coisas que as mulheres acham atraentes de fato. Mas o que hoje eu estou adotando é a questão da curva de sino. Para você se posicionar na sua melhor versão atraente, você tem que encontrar o melhor ponto, o melhor equilíbrio entre traços masculinos e femininos. Até que você se encontre qual é esse ponto no seu caso, você vai ter que fazer muita tentativa e erro. Não é uma equação simples, não é uma equação trivial, é muito mais a questão de realmente fazer tentativa, erro e aprendizado, e muitas vezes você também conversar com outras pessoas, pessoas especializadas e pessoas que estão estudando esse tema, para você saber qual é o melhor a se fazer no seu caso. Beleza, pessoal? Vamos conversar mais sobre essa questão aqui nos comentários. Se você for membro, nós temos ali um grupo no WhatsApp. É só você clicar ali na aba inicial do canal, clicar em assinaturas e ir rolando até você encontrar ali uma postagem em que tem o meu número do WhatsApp. É só clicar, você já conversa comigo e eu já te coloco no grupo. Você não é membro do canal, temos o grupo do Telegram. É só você clicar ali no link que está na descrição e você já vai estar no grupo do Telegram para conversar com os outros inscritos. Um outro pedido que eu quero fazer para vocês é se inscrever no canal do Telegram. O YouTube, ele não notifica todo mundo a respeito de vídeos novos. É aquele negócio, de repente você não tem Telegram e você não quer se envolver com o Telegram. Mesmo assim, eu vou pedir para vocês baixarem o Telegram e ali dentro vocês vão se inscrever no canal Olhos de Caçador. A única finalidade do Telegram ali no teu celular é te notificar assim que o vídeo novo do canal sair. Faça esse procedimento, que assim você vai ser avisado todas as vezes assim que o vídeo novo sair. Confere todos os outros links que estão aqui na descrição, pessoal. E aparência não é vaidade. Aparência é necessidade.